Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Lucas, capítulo 7, verso de 11 a 17. Diz assim: Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se, porque estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Sentem, amados irmãos, eu quero falar hoje sobre a 37ª abordagem de Jesus. Nós estamos escrevendo um livro com o nome Abordagem Bíblica, e estou só com as de Jesus, que eu vou com mais de 50, se Deus quiser. A última eu já disse, é a abordagem dele ao diabo, ali no deserto. O último que eu quero trazer para vocês. Mas, meus irmãos, eu quero falar sobre esse texto, sobre a viúva de Naim, e quero destacar 3 versículos importantes aqui, o 13, o de número 14 e o do número 15, e quero que você fique com a Bíblia aberta, para nós compartilharmos a exposição da Palavra de Deus. Falar sobre a abordagem, uma abordagem aqui impactante, um momento assim, meio diferente. Jesus manda parar um enterro para dar vida ao outro. Um tema, amado, de dor e sofrimento causado, irmãos, pela dor da morte. Aquela mulher estava sofrendo a dor da morte. A morte, como nós sabemos, é algo como hoje passamos o dia todo, né, com os sentimentos naquela família que perdeu uma jovem mãe tão nova e que trouxe tanta tristeza para a família. A morte, além de trazer tristeza, humilha as pessoas. Eu vou tratar desse assunto mais na frente. Em segundo lugar, o verso 14, a frase: Eu te mando, levanta-te. Meus amados, só Jesus Cristo tem autoridade como esta, de mandar um homem caído, vencido pela morte. Só Jesus, irmãos, pode libertar alguém que foi maltratado pela morte e tombou na vida e caiu. Só Jesus pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer algo assim. Nós vamos ver um pouco mais na frente sobre esse tema. Amados, o verso número 15 diz: Jesus restituiu a sua mãe. Uma situação diferente aqui, amados, que pode ressuscitar alguém como Jesus Cristo, amado, ressuscitou. Diante de uma situação de perda, de sofrimento e angústia, a solução que tranquiliza o ser humano, amados, só pode vir do Senhor Jesus, e ninguém mais. Só Jesus hoje é a razão da nossa alegria, a razão de estarmos felizes, estar em paz e ter Jesus no coração. Eu quero, amado, falar sobre esse texto, a viúva de Naim. Em primeiro lugar, irmãos, o verso de número 13, se compadeceu dela. Olha, que sentimento maravilhoso. Irmãos, nessa abordagem,
Diga como foi esse contato, como foi essa conversa. Sabe como foi? Jesus compadeceu dela, chegou para ela e disse somente essas palavras: não chore. Jesus disse para ela: Bertinho, não chore. Estanque aí a sua dor, o seu sofrimento, as suas lágrimas. Estanque elas agora. Jesus disse: não chore. Meus irmãos, uma das coisas que são raras nesta vida, irmãos, tem sido a compaixão por alguém. Como tem sido difícil, irmão, né? Agir dessa forma, como Jesus agiu, irmãos, em abençoar as pessoas e também chamar a atenção dos outros, né, para que também tenham compaixão. Se houvesse mais compaixão entre as pessoas, houvesse mais interesse em abençoar as outras pessoas, nós não teríamos um mundo assim, um mundo tão diferente, tão desigual. Meus irmãos, ao contrário da compaixão, existem aqueles que procuram tirar, proveito das pessoas, não é? Tirar de situações muitas vezes de penúria do seu próximo. Em meio aos prejuízos, as pessoas têm ainda a surpresa, né, daqueles que aproveitam da desgraça alheia. O carro quebrou, o cara vai buscar o mecânico, quando volta está despenado. Roubam tudo. O carro vira, a pessoa vai lá, tira o que a pessoa aproveita. Porque não existe, irmãos, compaixão mais das pessoas. As pessoas estão dessa forma. E Jesus aqui nos dá uma grande lição. E este gesto de Jesus Cristo, irmãos, vem em direção de nós que somos a igreja. Nós não podemos ser igual ao mundo sem compaixão. Nós devemos ser igual a Jesus. Igual a Jesus, um dos seus seguidores tem que seguir a Ele. Amados, nós esperamos que nós façamos assim como Ele fez, irmão, não é? Que pode até não ser a ressurreição de alguém que a gente vai fazer, mas a gente pode dar um alento, dar uma alegria, dar uma felicidade a alguém com a nossa compaixão. Chegar ali junto, animar, fortalecer, amado, né? Erguer aquela pessoa, muitas vezes reverter um quadro de sofrimento de alguém, e a gente com compaixão podemos aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. Precisamos, irmãos, ter compaixão. Jesus teve compaixão daquela mulher. Ele viu a dor e o sofrimento dela. Ele aproximou-se dela, foi até onde ela estava e olhou para ela, viu o sentimento dela e disse: não chore. Só isso. Não chore. Pare de chorar. Em segundo lugar, irmãos, o verso de número 14 diz: eu te mando, levanta-te. Amados, só Jesus tem esse poder. Esse poder que ninguém tem, irmãos. Só Ele tem o poder para levantar os caídos. Só Ele tem poder para dar vida aos mortos. Só Ele, irmãos, tem essas condições necessárias. Ele assustou um jovem que havia morrido e tinha deixado a sua mãe sozinha, abandonada. A mãe estava ali com a dor, porque perdeu o filho, com a dor como vai ser a minha vida, né? Tudo isso passava na cabeça daquela mulher, tinha que chorar, tinha que ser momento daquele jeito mesmo, de lamentar o que aconteceu. Ela ficou sem resposta para a sua vida, como um jovem, então, havia perdido o esposo, agora perde o filho também. Então, meus irmãos, Jesus é o que levanta. O ministério, irmãos, missionário de Jesus Cristo, levou ele a realizar muitos milagres. Jesus realizou muitos milagres. E todos os milagres de Jesus eram sempre para quê? Para a glória de Deus. Era assim que ele fazia, né? E muitos deles tinham motivos especiais. Aquele ali teve um motivo especial. Por quê? Porque ele se compadeceu daquela mulher. Viu a mulher para baixo, derrubada, sem mais futuro. E ele ali, né,
no caso daquele jovem, irmãos, ele fez aquele milagre para que todos soubessem, os que estavam aqui, nós hoje soubéssemos também, irmãos, não é? Que ele operou aquele milagre, irmãos, né? Para que as pessoas ficassem admiradas, irmãos, e ele realizou aquele milagre para mudar aquela trajetória, um lugar que eles iam numa comissão, uma multidão ia para um cemitério, para um lugar para ter os mortos, e Jesus parou, por quê? Porque a morte foi vencida e a vida voltou para aquele rapaz. Isso é fantástico, irmãos, não é? Amados, o Senhor Jesus é este restaurador de vida. Restaurou o seu filho daquela mulher. Interessante que o texto diz que ele entregou ele de volta à sua mãe. Entregou o rapaz morto, vivo. Irmãos, os milagres de Jesus são coisas, irmãos, coisas fantásticas. Não foram para exibição. Jesus nunca operou milagre para exibir isso. Nunca, irmãos, né? É como o diabo, né, se transforma até em anjo de luz. Olha, na minha abordagem que vou fazer sobre esse texto de Jesus com o diabo, o que foi que o diabo disse a Jesus? Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É isso que ele queria, né? É isso que ele queria. Ele fazia tudo não para agradar aquele homem, o homem que não é homem, aquele diabo, aquele inimigo, ele fazia para agradar a Deus. Ele era tão simples, irmãos, que em nenhum momento Jesus operou aqueles milagres todos, né, para a admiração de ninguém, mas de Deus, irmão. Ele rezava milagres e sempre dizia assim: não diga nada a ninguém, não precisa dizer nada a ninguém. Foi realizado aquele milagre, amados. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, o verso de número 15 fala que Jesus restituiu, amados, a sua mãe. Jesus então pegou o menino e disse: levante. O menino levantou, sentou-se, começou a falar. A mãe ficou, imagine um momento daquele, um momento extraordinário, onde a morte é vencida pela vida, irmão. Aquela viúva, amada, ela foi agraciada pelo milagre de Jesus, algo excepcional, nada mais do que nada menos do que um filho único que ela tinha, foi restabelecido, né, foi devolvido, né? Aquele menino que haveria de deixar aquela mãe sozinha neste mundo, irmãos, sem ter quem defendesse ela, sem ter quem pudesse ajudá-la, naquela época principalmente, onde a mulher era humilhada, maltrapilhada, a mulher não tinha valor. Estou até admirado com a novela que está passando aí sobre Jesus, que as mulheres não é essa mulher que conta lá na Bíblia, não, né? Tudo famosas, importantes, né? Meus irmãos, mulheres que naquela época não tinham oportunidade, então ela se recolhia. Meus irmãos, a vida saudável do jovem para seguir em frente à vida foi a alegria daquela mulher, foi algo que aquela mulher passou a sentir. Agora ela vai poder ter alguém ao seu lado, alguém que pode compartilhar com ela da luta do dia a dia. Muitas vezes meu filho diz que vai almoçar aqui em casa, aí dá 10 horas, 11 horas, eu fico dizendo: Juninho vem, Valente diz: eu já disse que ele vem. Porque a gente gosta da companhia, estar ali com as pessoas, compartilhando, estar ali ao lado, irmão, né? Para compartilhar. O jovem, certamente, sabendo do que aconteceu ali, ele iria dar o melhor que ele iria ter para a sua mãe. Ele iria ajudar a sua mãe a partir de agora, ia lutar com mais força, com mais veemência, para que a sua mãe vivesse feliz,
viver alegre. Irmãos, hoje as coisas acontecem da melhor forma possível para quem está em Jesus Cristo. Eu e você vamos ter a consciência disso. Não tem problema de data, não tem problema de idade, não tem problema de situação, de economia, de nada. Aqui é o lugar onde nós nos sentimos alegres, independente de qualquer circunstância. É aqui o lugar onde sempre feliz. Como na oração de um dos irmãos aqui disse, que bom estar aqui. Meus irmãos, eu diria, amados, que a fé no coração, amado, e uma vida dedicada à comunhão à igreja, irmãos, é algo, irmãos, que muda as pessoas e que dá qualidade de vida, porque quem anda com Jesus, quem tem Jesus na vida, amado, é alguém muito abençoado, é alguém abençoado diferente. Precisamos viver essa diferença na nossa vida. E eu quero concluir, irmãos, encerrando a nossa exposição. Ele se compadeceu daquela mulher, da viúva ali daquela cidade de Naim. Nem nome tinha, né? A mulher nem nome tinha. Era a viúva de Naim, né? Ele se compadece, irmãos, de quem tem uma vida de fé, uma vida de comunhão com Ele. Irmãos, está desfrutando da fé, irmãos, está envolvido na comunhão dos santos, irmãos, e dos fluidos que as bênçãos de Deus caem sobre nossa vida. Quem tem uma vida com Deus, mesmo que exista uma tempestade na linha lá fora, uma tempestade, de repente mudou o tempo e não sei o quê, mas quem tem Jesus está ali firmado e a tempestade passa e nós sobrevivemos e estamos com o Senhor. Irmãos, quem está em Cristo, irmãos, pode desfrutar, eu diria até do poder e da autoridade de Deus, irmãos, diante de momentos de lutas, de provas que nós passamos, irmão, na vida. Exercitar o poder e a autoridade é poder contar com o favor livre de Deus, irmãos, para nos livrar dos males desta vida. Quem tem essa confiança em Deus no seu coração, os bens, irmãos, que Deus tem para quem lhe obedece, chegam na hora mais importante da nossa vida. Quando não mais esperamos, chega nas mãos da gente aquilo que a gente nem sonhava que viesse tão logo. Deus é esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Eu tinha duas historinhas, mas vou contar só uma para concluir. Vou contar uma. O cientista diz que vida só em Deus. E ele relata que a química sintética de nossos dias tem conseguido produzir 130 mil compostos orgânicos de grão, irmãos, que se fabricam quimicamente. Grãos que se fabricam quimicamente. E são lançados na terra, mas que eles não germinam. Nenhuma semente sintética germina. Nenhuma. Até hoje, nenhuma autoridade na área conseguiu germinar uma semente que eles fabricam no laboratório. Não é? Amados, é que a vida, em sua essência, não pode ser concebida, irmãos, em termos físicos, químicos, como disse um grande homem chamado Spencer. Ele disse: para fazer a vida, não só se necessita da ciência, mas se necessita da ciência de Deus. Precisa-se também do poder divino para que as coisas aconteçam. Por isso que uma semente sintética, ela é enxertada com o quê? Com a semente de Deus, da criação de Deus, divina. Aí ela então se produz. Que Deus, irmão, nos ajude a entender, amados, que Ele tem um poder para mudar as circunstâncias.
para mudar a circunstância da morte para a vida. Ele tem poder para levantar o homem que caiu. Ele tem poder para nos trazer a felicidade que nós tanto almejamos. Que Deus nos abençoe. Amém?